E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Aqui quem fala com vocês é Jonathan. Nesse vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como tratar valores nulos no SQL Server. Muitas das vezes a gente precisa trabalhar com dados e no momento que a gente está fazendo esse trabalho, a gente se depara com valores nulos, certo? Então, com isso, o SQL tem funções específicas que nos ajudam a manipular e trabalhar com esses dados. Hoje, então, eu vou estar apresentando para vocês duas dessas funções. Vou falar um pouco sobre a teoria e mostrar na prática o funcionamento dessas funções, beleza? Então aqui, já estou aqui aberto com as duas funções que eu vou estar falando para vocês. A primeira dela vai ser a função isNull. Ela faz o seguinte, ela substitui valores null por outro valor. Ela é muito útil para substituir valores nulos por um valor padrão. Então, no momento que a gente utilizar essa função, a gente vai estar passando para ela dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o valor que a gente quer conferir se é nulo ou não. Se caso for nulo, a gente pode apresentar um parâmetro com o valor padrão, certo? Então, vou mostrar para vocês aqui na prática como que é este funcionamento. Vou abrir aqui uma nova guia. Nessa nova guia aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar uma variável. Declare, @nome. Vai ser um varchar do tamanho 50, certo? Declarei uma variável. No momento que eu tentar utilizar essa variável, ela ainda não tem valor. E qual que é o resultado que ela retorna para a gente? Ela retorna, então, null. A partir da função isNull, eu consigo fazer esse tratamento, transformando esse valor em uma outra coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, vou fazer aqui, ó, select isNull, certo? Aqui ela vai pedir para mim dois parâmetros. Aqui, ó, a função isNull requer dois argumentos. O primeiro parâmetro seria o valor que eu quero estar conferindo. E o segundo seria o valor padrão que eu vou estar transformando essa possível variável que possui o valor null, ou variável, ou coluna de tabela, da forma que a gente precisar de estar utilizando. Então aqui, por exemplo, se caso aqui for nulo, ela vai virar para mim nome não fornecido, certo? Então vamos fazer aqui o teste. Declarei a variável, não defini para ela valor, logo o valor dela padrão vai ser como nulo. Agora eu estou fazendo o select da isNull. Caso este valor aqui dessa variável for nulo, vai se transformar nessa string aqui de retorno. Vamos fazer o teste F5. Então aqui, ó, o resultado foi nome não fornecido. E se então agora eu definir valor para essa variável? Eu posso definir valor aqui, ou eu posso também fazer o set @nome recebe JohnDev. F5, olha para vocês verem aqui que interessante, ó. JohnDev, tá vendo? Ó? Então, a função isNull, ela vai ser muito útil no caso da gente fazer esse tipo de comparação, conferir se uma determinada variável é nula. Eu vou demonstrar para vocês aqui um pouco sobre até uma rotina que eu tenho como desenvolvedor diretamente no banco de dados, que muitas das vezes a gente precisa estar conferindo valores que foram passados para uma determinada procedure, né, que vieram do sistema preenchidos pelo usuário. Então, o que acontece? A gente tem lá a aplicação com os campos, ok, para o usuário fazer inserção de dados. Se em algum momento ele deixar um campo sem preenchimento e a aplicação chamar uma procedure, o valor que foi passado para a procedure de um parâmetro, ele pode ser nulo. Então, nesse caso, a gente consegue fazer uma validação do lado do SQL Server, conferindo se um determinado valor ele foi preenchido ou não. Então, diante disso, a gente precisa conferir um valor de um parâmetro, certo? E quando esse parâmetro vier nulo, a gente pode, vamos dizer assim, transformar ele em um valor padrão e depois fazer essa conferência. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que essa variável aqui, nome, certo? Ela veio de um parâmetro de uma procedure, ok? Então, ela pode vir tanto preenchida como não preenchida. Ou não preenchida, ela estaria retornando como null, certo? Então, aqui, por exemplo, eu posso fazer a validação se aquele dado ele foi devidamente preenchido ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, se isNull @nome foi igual a vazio, begin end select nome não foi preenchido. Então aqui, por exemplo, vai ser validação. Do contrário, select
nome devidamente preenchido. Então, olha aqui para vocês ver que interessante. Eu estou fazendo aqui a utilização da função SNOW com uma outra função ainda do SQL Server, que é a função de if, de eu fizer alguma verificação. Então, o que vai acontecer? A minha função SNOW, ela ou vai retornar o conteúdo da variável nome, caso ela não seja nula, ou vai retornar o que eu tenho aqui. Nesse caso aqui, ó, estou trocando. Caso essa variável for nula, ela fica vazia, certo? Então, o resultado dessa função eu vou comparar com vazio. Se vier nulo, vira vazio, então eu comparo. Vazio é igual a vazio? É, não foi preenchido. Vazio é igual a vazio? Não é, foi preenchido corretamente. Vamos testar. Então, eu vou dar aqui F5. Então, o que aconteceu? Ó, nome não foi preenchido. Por quê? A minha função SNOW, ela retornou vazio, porque, de fato, a variável nome aqui, ela é nula. Agora, se eu preencher, eu vou até fazer melhor aqui. Ó, vou até concatenar o próprio valor da variável com o texto que eu tenho aqui. Só para vocês verem que, de fato, funcionou corretamente. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Nome devidamente preenchido, John Dev. Então, o que aconteceu? A minha função SNOW, no momento de conferir o valor da variável, a variável estava preenchida com John Dev. Ela não é nula, não é, então eu estou comparando. John Dev é igual a vazio? Não é igual a vazio, passou aqui embaixo para mim. Então, aqui eu fiz um select da string nome devidamente preenchido concatenado com o conteúdo da variável, que me retornou nome devidamente preenchido, John Dev. Isso aqui acaba que para mim é uma rotina do dia a dia, porque muitas das vezes eu preciso conferir o que a aplicação mandou de parâmetros para uma determinada procedure, certo? Então, a função SNOW, ela é muito utilizada para essa finalidade. Eu confiro se uma variável é nula, se um parâmetro é nulo, certo? Se for nulo, eu transformo ele em algo e faço essa comparação, certo? Então, daí eu consigo conferir e até fazer a aplicação retornar visivelmente na tela para o usuário que um devido campo não foi preenchido. Ok? Então, agora, vou estar mostrando para vocês a função coalesce. O que essa função faz? Ela é mais flexível do que a SNOW, porém a gente também ainda continua trabalhando com valores null, certo? Ela vai retornar o primeiro valor não null em uma lista. Ela é mais flexível que o SNOW, pois permite verificar vários valores. A função SNOW, ela vai me permitir verificar somente um valor único, certo? A função coalesce, ela vai me permitir inúmeros valores. Não tem documentado, certo? Uma quantidade limitante de valores da função coalesce para a gente estar fazendo essa verificação. É claro que isso aí, quanto mais verificações você for fazer, mais recurso de hardware você vai gastar, certo? Então aí tem que ver a melhor estratégia de fazer a implementação em caso de fazer verificações de inúmeros valores da função coalesce, ok? Então, vou mostrar primeiramente aqui de uma maneira um pouco mais simples, certo? A coalesce, e depois eu demonstro melhor para vocês de uma maneira ali um pouco mais completa, tá bom? Então aqui, vamos fazer o seguinte, select coalesce nome vazio. Então aqui, ó, visivelmente nesse momento aqui, a função coalesce, ela está funcionando igual à função SNOW, tá bom? Então eu passei aqui qual que é o valor que eu quero estar conferindo, se ele é nulo ou não, e o valor que eu vou determinar para ele. Só que aqui eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Arroba, por exemplo, nome 2. Varchar 50 também. Então eu vou começar aqui o seguinte. A função coalesce, ela pode receber para a gente inúmeros parâmetros, e no momento que eu executar ela vai fazer o seguinte para a gente. Ela vai conferir o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro é nulo? Passa para o segundo e confere ele. O segundo parâmetro é nulo? Passa para o terceiro e confere ele. O terceiro parâmetro é nulo? Não é nulo. Retorna ele. Então, vamos supor que eu tenho aqui 50 parâmetros sendo passado para a função, 50 valores que eu vou fazer a conferência. O coalesce ele vai conferir um por um. O primeiro valor que não retornar nulo, ele vai ser o resultado da chamada da função. Tá bom? Então, aqui é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, primeira verificação, variável nome 2, varchar 50,
Nesse caso aqui, ela é nula. Por quê? Não defini nenhum valor para ela. Variável nome, ela já tá declarada e já está definido o valor para ela, JohnDev. E o terceiro parâmetro, vou colocar aqui, ó, nome não informado, ok? Então aqui agora, se eu der F5, será qual que vai ser o resultado da minha função? Vamos testar. F5, JohnDev. Vou até trocar aqui, ó, Jonathan Dev, fica melhor do que os exemplos anteriores. F5, Jonathan Dev. Por que retornou Jonathan Dev para mim? Primeiro parâmetro é a variável nome 2. Ela é nula? Sim, ela é nula. Passa para a próxima. Arroba nome é nulo? Não é nulo. Então, esse aqui vai ser o resultado da minha função. Agora eu vou fazer o seguinte, vou deixar as duas variáveis nulas. O que vai acontecer? F5, nome não informado. Aqui para vocês verem. Ó. Retornou agora o terceiro valor de parâmetro da minha função coalesce. Por quê? Essa variável nula, essa variável também é nula. Então, retornou aqui para mim essa informação aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou estar fazendo o uso da coalesce, certo? A partir de select de uma tabela. Aí vocês vão ver até melhor, vamos dizer assim, né, o tratamento do coalesce utilizando colunas de uma tabela, tá bom? Vou fazer aqui, ó, select all from contatos. Então aqui eu tenho uma tabela de contatos, tá bom? Ela possui 15 registros, possui a seguinte coluna: coluna nome, coluna telefone, coluna celular, coluna e-mail. Vocês podem notar aqui o seguinte: algumas informações de telefone e celular estão nulas. Eu tenho tanto campos de telefone nulo, campos de celular nulo, somente eles, e também campo de telefone, campo de celular nulo. Então, a partir dessas colunas aqui, a gente vai utilizar a função coalesce na prática, tá bom? Então vamos lá. Seguinte, primeiro nome, depois eu vou fazer aqui, ó, coalesce e vou testar as seguintes colunas. Coluna telefone, depois vou testar a coluna celular. Ok. E depois aqui eu vou colocar um valor padrão, que é o seguinte: contato não cadastrado. Ok? E qual que vai ser o nome da minha coluna? O nome da coluna vai ser contato. E depois o e-mail. Então, o que vai acontecer aqui? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, do Carlos Silva, ele possui o telefone cadastrado e não possui o celular cadastrado. Como aqui o telefone é a minha primeira verificação, no caso dele, tem que retornar esse telefone aqui no resultado do meu coalesce. Agora, a Ana Souza. Ana Souza, o telefone é nulo. Certo? Então, se o telefone é nulo, vou passar para a conferência do celular. Celular não é nulo, esse aqui vai ser o resultado do meu select. Por exemplo, aqui, ó, Laura Nunes. Tanto o telefone quanto o celular são nulos. Logo, o resultado vai ser contato não cadastrado. Eu vou fazer aqui tanto o select de tudo, quanto o select usando o coalesce, só para a gente comparar os resultados e ver se a função funcionou corretamente. F5, vamos estar testando. Ok, então aqui a gente tem os resultados. Vamos fazer aqui o comparativo. Primeiramente, essa tabela aqui, que é a tabela utilizando o coalesce, certo? Primeiramente, Carlos Silva. Somente tem um telefone cadastrado, o celular não. Então, qual que foi o resultado? Aqui, ó, 11 98 76 54 321. De fato, foi o resultado correto diante o cadastro aqui da minha tabela. Ana Souza. Ana Souza está aqui em cima. Ela não possui o telefone cadastrado, ele é nulo, e possui o celular cadastrado. Qual foi o resultado? O número de celular. Aqui agora, Mariana. Mariana, ela não possui nem o telefone cadastrado e não possui nem o celular cadastrado. Logo, o resultado foi contato não cadastrado. Laura Nunes, a mesma coisa, que foi o exemplo que a gente viu antes de executar os selects. A Laura Nunes não possui nem telefone cadastrado e nem celular cadastrado. Logo, o resultado foi contato não cadastrado. Eu também poderia aqui estar utilizando a função isNull sem problema algum. Porém, eu iria estar verificando somente um campo. A gente pode estar testando também. Ó. Vou trocar aqui, ó, isNull. Vou conferir primeiramente o telefone e depois eu confiro o celular. Sem problema algum. Telefone não cadastrado.
Aqui no caso vai ser telefone. E aqui eu vou conferir o celular. Certo? Vamos fazer aqui o select. Então aqui, por exemplo, ó, aqui embaixo, o que acontece? Aqui embaixo eu estou fazendo a conferência, tanto do telefone como do celular aqui. Aqui o que aconteceu? Vocês podem ver que aqui cortou, certo? Ele cortou por conta que o tamanho da minha própria coluna ele é limitado a 15 caracteres. Então aqui ele cortou na quantidade de caracteres da minha própria coluna, tá vendo? Ó? Então o SNU ele tem até essa limitação também. O resultado vai respeitar o tamanho da coluna de origem ou do campo ou da variável que eu estou fazendo o comparativo. Então, nesse caso, Carlos Silva só possui o telefone cadastrado. Logo, celular aqui, retornou para ele, celular não cadastrado. Eu vou até tirar os textos aqui, que fica até melhor. Isso, agora ficou melhor para visualizar. Carlos Silva, telefone é cadastrado, celular não cadastrado. Ana Souza, telefone não cadastrado, porque de original ele é nulo. E celular cadastrado. Mariana Lima não possui nem telefone nem celular cadastrado, pois são nulos, logo retornou aqui para a gente não cadastrado. Então, essas são duas funções de tratamento de valores nulos no SQL Server. É bastante útil aí para a gente estar gerando valor padrões, para a gente estar fazendo comparativos e infinitas possibilidades também de uso, certo? É mesmo interessante quem trabalhar aí muito do lado do SQL Server, saber a utilidade dessas funções e a existência de cada uma, beleza? É isso aí, pessoal. Uma rápida videoaula aí falando um pouco sobre tratamento de dados nulos. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e aproveitar todos os conteúdos que temos aqui disponíveis. Se você curtiu esse vídeo aí, deixe o seu like. Tem alguma sugestão, tem alguma dúvida? Deixa aí o seu comentário, beleza? Que eu vou ler todos e responder rapidamente, ok? É isso aí, pessoal. Espero vocês numa próxima videoaula e até breve.